Eu vou começar explicando texto por texto, porque aí vocês pelo menos conseguem diferenciar os textos e saber que informação cada autor fala. Então eu vou começar com esse texto aqui, que é o Estado, Política Educacional e o Terceiro Setor, da Eda Guimar Orquizas Viriato. Esse texto é de 2004. O texto vai falar sobre a reforma do Estado, então eu vou contar um pouco do que foi a reforma do Estado. A reforma do Estado aconteceu em 1995, no governo FHC, só que o texto traz as informações que, desde o governo de José Sarney, estava acontecendo mudanças no Estado, na organização do Estado. Por que acontece a reforma do Estado? Porque queriam um Estado mais moderno, mais eficiente e menos burocrático. E aí tinham dois projetos, o projeto participativo democrático e o projeto neoliberalista. Como o projeto participativo democrático ainda estava em construção, eles quiseram o projeto neoliberalismo. E essa reforma do Estado foi feita pelo professor Luiz Cláudio Bresser Pereira. Ele traz 4 pontos básicos para a reforma do Estado. O primeiro é a delimitação das funções do Estado, o que ele vai fazer. O segundo é a demarcação do papel do Estado. 3 é o aumento da governança do Estado. E o 4, o aumento da governabilidade. Eu vou explicar o negócio antes, depois, para depois continuar o que está falando no texto, tá? Bom, temos os setores da sociedade. O primeiro setor é o Estado. O segundo setor é o mercado. O terceiro setor, que é o que vai ser falado principal como objetivo do texto, o terceiro setor vai ser o quê? Organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos, mas com um caráter público. Exemplo, as ONGs, filantropia. Bom, e aí temos as estratégias da reforma no Brasil. Temos a privatização, que vai funcionar como acontece hoje em dia também, né? Pegar uma uma instituição, acho que fala, uma instituição pública e transformar em uma instituição privada. Por quê? Porque se vai ser privada, o Estado não vai precisar interferir, só na parte de impostos e essas coisas. Mas o Estado não vai ter trabalho com uma instituição privada, tanto quanto ia ter com uma instituição pública, porque a instituição pública você tem que abrir concursos para empregar essa instituição, dar verba para essa instituição, né? Então é muito trabalho para o Estado. E como é um Estado mínimo no neoliberalismo, então o Estado quer agir menos possível. A terceirização que vai funcionar mais ou menos também assim, dessa maneira, né? Menos gastos, menos dor de cabeça para o Estado. Que vai ser como acho que a professora já deu o exemplo, não sei se você lembra, a questão da UEL. A UEL tem funcionários de limpeza terceirizado. Eles pagam para uma empresa mandar funcionários para limpar a UEL. O que acontece? Se fosse funcionários públicos, sem essa terceirização, teria que fazer um concurso primeiro, né? E depois contratar essas pessoas, pagar os direitos. Aí se tivesse alguma indenização, ia ter que pagar. Um monte de coisa envolvida, ia ser muito trabalho. E com terceirização, você só paga a empresa te entrega os funcionários e você não tem dor de cabeça. A dor de cabeça é a empresa que tem com os funcionários deles. Não sei se está entendendo. Como vai funcionar a publicização? Como eu falei, tem o terceiro setor, né? E o terceiro setor vai ser de instituições sem fins lucrativos, instituições privadas sem fins lucrativos, como ONGs, por exemplo, né? A publicização vai ser estratégia, é um modelo de estratégia
de parceria entre o Estado e a sociedade civil. Porque no terceiro setor, então, vai ser assim: vocês, sociedade civil, se virem com as ONGs. Aí, como eu sou muito bom, né? Se você precisar de ajuda, você pode ir até mim pedir um dinheiro, que aí eu vou ajudar. Mas, ó, não é uma instituição pública. Então, eu tô aqui, vocês estão aí. Se vocês querem construir uma ONG, alguma organização filantrópica, vocês podem. Só que eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui na minha. E vou ajudar quando precisa e olha lá. E com a publicização vai ser isso. Vai ser um modelo de estratégias de uma parceria, de uma aliança entre a sociedade civil e o Estado nessa questão da organização filantrópica, das ONGs, etc. Bom, eu comecei falando sobre as definições, sobre como aconteceu a reforma do Estado, o que é o terceiro setor, mas de acordo com o texto ele vai começar explicando a reforma, depois as estratégias, depois ele vai falar o terceiro setor e a política educacional. Bom, como é o Estado mínimo, é o neoliberalismo, o projeto neoliberalista, vai ter um esvaziamento do caráter público. Então vai ter desigualdade social, aquilo que é público começa a ser privado, eles querem o mínimo possível de público. Então, por isso que eles criaram o terceiro setor, que é o caso das ONGs, das instituições filantrópicas, né? Que eles vão ajudar o mínimo possível a sociedade civil que se vire. Ele não fala da terceira via, tá? A terceira via é só no outro texto, que aí eu vou falar. E também fala sobre a classe trabalhadora perder os direitos. Porque se acontece a terceirização, se não tem, acaba a privatização também, não tendo nada público, tudo privatizado, ou alguma instituição filantrópica, né? Que também é caráter não estatal, mas não é público. Então, o trabalhador não tem os mesmos direitos, começa a perder os direitos. E aquilo que é público, que ele tem direito ao público, ele acaba perdendo. E o Estado começa a ter uma atitude como se fosse de voluntariado, de doação, como se estivesse ajudando as ONGs ou as instituições filantrópicas como caridade. Não ocorre mais movimentos sociais, há um esvaziamento das lutas de classe e de grupos sociais e o afastamento do Estado de suas responsabilidades. Então, a sociedade civil acaba perdendo parte dos seus direitos, né? O Estado agindo o mínimo possível, a sociedade civil que se vire. Se tá precisando de tal coisa, pode criar, fica à vontade, mas você que vai criar. O Estado vai dar aquela caridade, aquela ajudinha para falar que tá sendo muito bom e tá ajudando as instituições. Então, com a redefinição do Estado, o privado não estatal vai cuidar do bem público na manutenção dos seus serviços. Agora, em relação às políticas educacionais, na conclusão ele vai falar que o terceiro setor ele atua de maneira substitutiva das políticas educacionais. E o que são políticas educacionais? São medidas implementadas pelo governo no campo educacional. Como o governo não está atuando, né, não está tendo esse papel, né, de políticas públicas, quem vai fazer o papel da política pública é o terceiro setor, através de instituições sem fins lucrativos. Eu já defini o que é terceiro setor, mas eu vou falar agora certinho como que é o conceito de terceiro setor que está presente no texto. Ele começa falando assim que é um conceito abrangente e complexo e difuso. Como o professor falou, eles não querem que a gente entenda o conceito de terceiro setor, por isso que é complexo assim. Então, novamente, definindo. São organizações e iniciativas
privadas, sem fins lucrativos e que prestam serviço de caráter público. Eles promovem o interesse coletivo. Aí são ONGs, instituições jurídicas, instituições filantrópicas, grandes universidades, pequenas instituições filantrópicas. E o texto vai trazer assim que atualmente as ONGs têm um caráter muito puxado na lógica do mercado. Porque antigamente, na década de 60, era só tinha outro pensamento, né? Outra coisa do terceiro setor também é que ele transfere a lógica do público estatal para o público não estatal. Porque como vai ser estatal, sendo que o Estado não ajuda em nada. Para finalizar também, eu vou ler uma parte no finalzinho do texto que ele fala sobre a escola. Ele fala que a organização e gestão da escola, fundamentada na relação entre Estado e sociedade civil, buscando consolidar o público não estatal por meio do terceiro setor. Bom, esse é o primeiro vídeo relacionado ao primeiro texto. Foi isso que eu entendi com base no que eu li, com base nas explicações da professora e nos slides que ela também compartilhou com a gente e colocou na sala. Eu acho que é só isso.